distúrbio no Moceque. Então Gilberto Freire, em 1951, foi convidado pelo governo português para visitar as então colónias portuguesas e, nomeadamente, Angola, que é aquela aqui que nos interessa. Mas também me parece que é importante, sabermos quem foi Gilberto Freire. Gilberto Freire nasceu no bairro da Pipucos, do qual ele muito se orgulhava, em Recife, no estado de Pernambuco, Brasil. Nasceu a 15 de março de 1900. Dizia-se descendente de famílias portuguesas, holandesas, indígenas, no sentido de índios, também espanholas, e possivelmente também de africanas, portanto, de negras. Embora dessas ele não falasse com muita vontade. Em jovem, na adolescência, ele tornou-se protestante batista. Os pais certamente eram de origem católica, mas ele vai aderir a uma igreja batista protestante. E é com uma bolsa dessa igreja batista que ele vai estudar para os Estados Unidos da América. Primeiro ele frequenta a Universidade de Baylor, no Texas, e mais tarde ele vai doutorar-se na Universidade de Columbia, em Nova York. Vai ser discípulo do judeu-alemão naturalizado norte-americano Franz Boas, não é? Considerado o criador do culturalismo. Não é? O culturalismo procura classificar os povos já numa ideia da cultura como um conjunto de práticas, de hábitos dos povos, e que à partida é considerado, eu penso que não é tanto assim, mas à partida era considerada uma revolução intelectual em relação ao determinismo, o determinismo geográfico, segundo o qual os povos eram classificados, as culturas dos povos dependiam das suas regiões, o mesmo acontecendo com os seus aspectos somáticos. Os pretos eram da África, os brancos eram da Europa, os amarelos eram da Ásia. Isso era tudo determinismo. Então o culturalismo de Franz Boas, que Gilberto Freire segue, vem supostamente quebrar com o determinismo. Já depois de se doutorar, em 1993, Gilberto Freire publica o seu primeiro livro, e o livro que tem um grande impacto em 1933, que é Casa Grande e Senzala. Quais são as ideias principais de Gilberto Freire em Casa Branca e Senzala? Ele fala muito da democracia racial, ele fala muito que o Brasil é erigido com base numa democracia racial porque há uma relação equilibrada, há uma relação harmoniosa entre a Casa Grande, do grande senhor de terras, e a Senzala, do escravo negro. Mas logo aí é preciso nós vermos, mesmo em Casa Grande e Senzala, o livro vai aparecer aqui ao lado. Eu tenho aqui na minha biblioteca, mas está ali, mas nem vale a pena agora tirá-lo da estante, se quiserem eu tiro. Mas aparece aqui ao lado. Eu li de ponta a ponta Casa Grande e Senzala, como outros livros de Gilberto Freire. Confesso que eu não consigo, desde a minha adolescência até hoje, eu não consigo, eu conheço um bocadinho da história do Brasil, não me considero especialista em história do Brasil, mas não concebo a história do Brasil daquela forma. Porque desde logo, já lá, em Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire apresenta um ponto de partida que deita completamente por baixo essa ideia de acabar com o determinismo. Ele apresenta imediatamente um ponto de vista determinista. Ele diz que os portugueses e os espanhóis, na altura ainda eram os espanhóis, ou seja, eram os ibéricos da Península Ibérica, estavam mais vocacionados para se misturarem com mulheres de outras raças do que os outros europeus. E porquê? Porque, diz Gilberto Freire, e aí ele vai ao encontro dos darwinistas, vai plenamente ao encontro do Oliveira Martins, mas também até bem antes do darwinismo vai ao encontro do Gobineau. E vamos ver que também vai ao encontro do Conde Buffon do século XVIII. Porque ele diz isto. Ele diz que os portugueses e os espanhóis estão mais vocacionados para se misturarem com outras raças porque descendem de judeus e descendem de árabes. Ora, ou seja, o Gilberto Freire andou a ler os mesmos que os nazis leram. Gilberto Freire
andou a ler o Conde de Gobineau. E ele é um outro Conde de Gobineau, que a gente julga democrático, mas que não é. Ora, portanto, quer em Casa Grande e Senzala, quer noutros livros que se seguem, Gilberto Freire elogia sobretudo os ibéricos. Porquê? Porque eles seriam mestiços. Porque eles naquela pirâmide apresentada por Haeckel, se possível eu apresentarei aqui essa pirâmide, onde aparecem em primeiro lugar os arianos, em segundo lugar os judeus e os árabes, e depois para aí abaixo até chegar aos negros. Os portugueses seriam menos arianos que os outros, estavam misturados com os semitas, com os árabes e com os judeus, e então podiam se misturar, podiam colonizar de uma forma harmoniosa. É o que lá está. Eu penso que a colonização do Brasil não foi assim. E se a colonização do Brasil não foi assim, a de Angola, muito menos ainda. No entanto, como eu já disse no episódio anterior, o colonialismo português, que em 1951 está disposto a fazer maquilhagens no seu discurso, e graças ao comandante Sarmento Rodrigues, convida Gilberto Freire para vir, quer a Portugal, quer às suas colónias, nomeadamente a Angola. Em Angola ele está, durante o mês de dezembro de 1951 e ainda em janeiro de 52. E com base nessas visitas ele escreve um diário que é Aventura e Rotina, um livro extremamente volumoso. Eu dei-me ao trabalho, eu aliás escrevi até um ensaio que está aqui neste meu livro, que não vai dar tempo para falar de tudo do Gilberto Freire, mas escrevi muito do que tinha a dizer sobre ele aqui neste meu livro. Ele faz essa viagem à Angola, também às outras colónias portuguesas, e depois ele escreve, quer Aventura e Rotina, ainda Um Brasileiro em Terras Portuguesas. É nesse livro, Um Brasileiro em Terras Portuguesas, onde ele, pela primeira vez, se autodenomina lusotropicalista, esse termo não existia, e já na viragem para os anos 1960, ele escreve e publica o Luso e o Trópico. Bem, eu já vi que não vou ter tempo de hoje falar de tudo o que tenho a dizer de Gilberto Freire, nem de Gilberto Freire, sobre Angola. Mas há aqui um elemento que eu queria deixar já bem expresso. Gilberto Freire e depois os seguidores dele vão dizer, ainda hoje há muita gente a dizer, porque está perfeitamente no ar, em Portugal, em Angola, até em alguns pontos de outros lugares do Brasil, que os portugueses inventaram o mulato. Agora é uma palavra que também parece que agora é politicamente incorreto dizer mulato, porque mulato vem de mula. É verdade que mulato vem de mula, significa híbrido, é verdade, mas porquê que há de ser politicamente incorreto? Acho que é importante sabermos que vem de mula. Mas porque quem quiser dizer mulato que diga à vontade, porque é que vai ser proibido disso? Outros dizem que afinal mulato não deve ser politicamente correto, porque mulato não viria de mula, mas viria de um termo berber, que é, eu tinha-o aqui anotado, mas já me desapareceu, em todo o caso ele vai aparecer aqui ao lado, de um termo berber, entre berber e árabe, que seria mulau. Ela vai aparecer a palavra aqui ao lado. Em todo caso, enquanto que mula viria do latim mulus, parece-me que isso é secundário. A verdade é que o termo mulato aparece pela primeira vez num alvará de 1515 do rei Dom Manuel I, relativamente a São Tomé, Dom Manuel I de Portugal, onde ele, instituindo a alforria, ele vai dizer que os filhos das mulheres negras que fossem escravas e que tivessem filhos de homens brancos, as mulheres negras seriam libertadas, seriam alforriadas e passariam a ser regateiras, que o mesmo é dizer quitandeiras, e os filhos, homens ou mulheres, seriam chamados mulatos e seriam homens e mulheres livres. O mesmo vai dizer o sucessor Dom Manuel I de Dom João III, daí a algum tempo. Aliás, já em 1545, no famoso documento ou carta do piloto anónimo em São Tomé, o piloto anónimo diz isso, diz que vigora essa lei. Mulato é essa pessoa que se torna livre por ser filha de homem branco. E ainda temos uma outra obra que é um ponto de referência, que é a relação das terras do Congo, a relação do Reino do Congo e das terras circunvizinhas de Duarte Lopes e Pigafetta, já do fim do século XVI, de 1591. Ora, tudo isto nos faz ver que realmente os portugueses inventam a instituição do mulato, mas não inventam o mulato ou o mestiço.
Esse já existia há muitos séculos e continuará a existir. O que os portugueses inventam é essa instituição do dito mulato para que seja um intermediário entre os portugueses e os Estados africanos com os quais os portugueses querem negociar. Porque os portugueses, em princípio, ficavam no litoral, como se vai ver, e já falámos aqui, por exemplo, em Luanda. Portanto, essa invenção, entre aspas, do mulato é completamente fictícia, diga-se já. Mas Gilberto Freire vai trabalhar e exaltar quer o mulato homem, quer a mulata a mulher. E vai fazer dessa mulata a mulher um objeto sexual. Como eu, à noite nasceu mulata, na escuridão da cubata, é pecado de subúrbio. Mulata é distúrbio no moseque, e a lua é pé de moleque que adoça a provocação. Ou seja, ele recorre àquelas hierarquias somáticas já do Conde de Buffon, a terçã, a quartã, ou a terção e o quartão. O que é isto? A terção, o quartão, ou a terção e o quartão é o mulato ou mulata que já só tem um terço de sangue negro. Quartã é que já só tem um quarto, portanto já é quase branca. Gilberto Freire vai dizer várias vezes, falaremos disso melhor no próximo episódio, vai dizer várias vezes que a mulata quartã é aquela que melhor serve os desígnios lusotropicais em Angola. Mais, ele até diz que Angola, ele compara a Angola à Moura Encantada. Cá está, ele vai misturar aquela concepção do ar, volta aos seus velhos tempos da Casa Grande e Senzala. Porque Portugal é árabe, tem Mouras encantadas, então Portugal vai criar uma Moura encantada na África, que é Angola. E Angola tanto mais evolui, porque ele é evolucionista, é darwinista, se Angola tiver mulatas, de preferência quartãs. E mais, já agora ainda um pormenor. Gilberto Freire quer é visto claramente em Aventura e Rotina e não só. Mas essa mulata quartã, que tem que dar filhos a brancos em Angola, ela tem que ser católica. De preferência, ela tem que estudar para colégios de freiras em Portugal. Veja-se lá, aquele Gilberto Freire que era protestante na adolescência. Bem, a gente, na próxima semana, no próximo episódio, vamos continuar a ver este Gilberto Freire em Angola. Não percam, estamos juntos. Espero que tenham gostado. Se a mulata agradar, se a mulata gingar, se a mulata encostar, bem juntinho a seu par, vamos nós desejar, remexer sem parar, quando a farra acabar, queremos recomeçar. Dançando aquela gente fica até de manhã, nos braços da mulata nunca tem a manhã. Dançando aquela gente fica até de manhã.